que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é a sua inspiração. A Bíblia é a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre as teorias da inspiração divina da Bíblia. Está preparado? Então vem comigo. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo de Oliveira e este é o canal A Bíblia Sem Complicações. Está começando mais uma aula de bibliologia e hoje nós vamos falar sobre a inspiração divina da Bíblia. Precisamos entender a inspiração divina da Bíblia a partir de 3 elementos essenciais. O primeiro elemento é a causalidade divina. Deus é a fonte principal da Bíblia, ou seja, Deus é a causa da Bíblia. O segundo elemento essencial é a mediação profética, isto é, Deus usou homens como instrumentos para transmitir a sua verdade ao mundo. O terceiro e último elemento para compreendermos a inspiração divina da Bíblia é a autoridade escrita, ou seja, a autoridade não estava sobre os profetas ou sobre os escritores. A autoridade está sobre a profecia, sobre a palavra escrita. Em suma, o que queremos dizer é que Deus é a fonte principal da Bíblia, usou profetas para comunicar esta verdade ao mundo e a Bíblia como livro é o produto final desta inspiração. Ao longo dos anos, muitas teorias surgiram para explicar a inspiração divina da Bíblia. E é sobre estas teorias que nós vamos falar no vídeo de hoje. A primeira teoria da inspiração divina da Bíblia é chamada de inspiração natural, a qual afirma que homens superdotados de inteligência e ciência escreveram as palavras da Bíblia. Mas isto não está evidente nas páginas da Bíblia Sagrada, pois percebemos os próprios escritores testificando que estavam falando a palavra de Deus, inspirados e sob a influência do Espírito Santo. A segunda teoria da inspiração divina da Bíblia é chamada de inspiração divina comum, isto é a mesma inspiração que nós recebemos quando oramos, quando nos consagramos e nos relacionamos com Deus. Mas isso não pode ser aceito porque esta inspiração que recebemos é gradual, ou seja, à medida que nós orarmos cada vez mais, receberemos mais esta inspiração e influência da parte de Deus. A inspiração dada aos escritores da Bíblia não era gradual, mas sim era total e plena. Além disso, vale a pena ressaltar também que a inspiração dada a eles era temporária. E isto nós vemos nas páginas do livro sagrado, onde os profetas mesmo testificam dizendo: "E veio a mim a palavra do Senhor", identificando determinado tempo e determinado lugar onde estava. A terceira teoria que conhecemos é a chamada teoria da inspiração parcial. Isto é, esta teoria ensina que partes da Bíblia são inspiradas por Deus e outras não. Isto é, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Se isto for verdade, nós temos um grande problema. Qual é? Quais as partes são inspiradas e quais as partes não são inspiradas? A quarta teoria é chamada da teoria do ditado verbal, a qual afirma que Deus apenas ditou as palavras e os homens, como máquinas,
escreveram aquilo que Deus estava ditando. Isto não é verdade porque percebemos que em cada palavra escrita podemos perceber o estilo de cada escritor presente naquilo que escreveu. A quinta teoria que conhecemos é a chamada teoria da inspiração das ideias. E essa teoria ensina que Deus inspirou apenas as ideias e não as palavras. Mas eu lhe pergunto, o que é a palavra, se não a personificação da ideia? Logo, nós entendemos então que Deus não pode ter influenciado ou inspirado apenas as ideias, mas também inspirou as palavras. A sexta e última é a inspiração divina verbal ou plenária. Esta ensina que todas as partes da Bíblia igualmente foram inspiradas por Deus, que Deus usou os homens pelo poder do Espírito Santo para comunicar a sua verdade ao mundo, respeitando as suas personalidades e os seus estilos ao longo dos tempos. Certo escritor anônimo disse: a Bíblia é Deus falando ao homem, Deus falando através do homem, Deus falando como homem, Deus falando a favor do homem, mas em todos estes casos é sempre Deus falando. Se você gostou, deixe o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para receber com exclusividade todo o nosso conteúdo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Um grande abraço.